Se você não aprender a transformar a sua esperança em fé, você nunca vai alcançar seu milagre. Por exemplo, nós temos uma esperança viva da segunda vinda de Jesus. Mas você tendo essa esperança ou não, Jesus vai voltar do mesmo jeito. Então a esperança não alcança milagre. Agora a fé sim alcança o milagre. Mas para você poder ter a fé, você tem que aprender a transformar a esperança em fé. Porque a esperança é uma certeza de algo que vai acontecer no futuro. A fé nunca é no futuro, a fé sempre é no presente e passado. É você começar a crer que você já está recebendo, ou já recebeu. Porque crer que você vai receber é esperança. Fé é o que alcança o milagre. A esperança, na realidade, muitas vezes tem sido uma inimiga da fé. Muitas pessoas têm aquela certeza que vão ser curadas e morrem com aquela doença. Tem a certeza que vão receber a bênção financeira e ela nunca recebe, porque eles estão crendo que vão receber no futuro. Isso não é fé, isso é esperança. Então a esperança se torna uma inimiga da fé. Se você não aprender a transformar a esperança em fé. Abraão não tinha mais nem esperança, mas aí ele escolheu a esperar contra a esperança e transformou aquela esperança em fé. Esperando contra a esperança, o que ele fez? Ele creu, ele transformou essa esperança sobrenatural que ele já tinha. Eu vou ter um filho, mas parou de colocar no futuro e começou a colocar no presente. Eu já tenho pela fé, estou gerando agora. E aí, esperando contra a esperança, ele creu. E aí o milagre aconteceu. Isso é muito profundo. Isso é muito, muito forte. Agora, veja bem. Deus teve que fazer todo um processo para ensinar Abraão em como ter essa fé. Porque a Bíblia fala que com a fé tudo é possível. Mas a mesma Bíblia diz, sem a fé é impossível agradar a Deus. Então muitas vezes a pessoa está chorando, Deus, eu te pedi tanto que o Senhor me desse aquele milagre, por que o Senhor não me deu? Poxa Deus! E sabe, quando você chora assim, eu lhe garanto que Deus está chorando muito mais, porque Ele te ama mais do que você imagina. Ele é apaixonado pelo ar que você expira. Tudo em você é precioso para Ele. E quando você está chorando assim, por que o Senhor me deu? Eu pedi tanto. Ele está chorando muito mais. E se você pudesse ouvi-lo, você iria ouvir o que Ele está dizendo. Ele está dizendo, eu te amo tanto, mais do que você querer aquela bênção, eu estou querendo te dar a bênção. Só que, meu filho, eu sou preso pela minha palavra. E a minha palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não aprendermos a fluir na fé bíblica, eu não estou falando de pensamento positivo, não estou falando de pensamentos otimistas, não estou falando de uma visualização natural, humanística, eu não estou falando disso, eu estou falando da fé bíblica, a fé baseada na palavra de Deus. Essa fé na palavra de Deus, ela faz toda a diferença. Ela faz toda a diferença. E nós vemos que Abraão, Deus já havia falado para Abraão, olha, Deus já havia liberado a palavra de Deus. Muitos anos antes, você vai ser um pai de muitas nações. Você e Sara vão ter um filho, e o filho nunca vinha. Sabe por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus pode até já ter liberado a palavra. Você sabe que Deus te deu uma palavra, mas se não tiver fé, aquela palavra não vai se materializar. Isso é muito forte. Então Deus teve que ensinar a Abraão e Sara como ter essa fé. Como ter essa fé. Primeira coisa que Deus teve que ensiná-los é que para ter essa fé, você tem que aprender a falar a linguagem do Espírito Santo. O pastor Show, o pastor da maior igreja do mundo, ele disse que a linguagem do Espírito Santo é sonhos
e visões. Você tem que saber enxergar pelos olhos da fé as promessas. Elas têm que se tornar real dentro de você, a palavra. Você tem que tirar seus olhos das circunstâncias e colocar nas promessas, na promessa, naquilo que você está crendo para receber. Você tem que enxergar a promessa. Então, o que Deus fez? Deus ensinou a Abraão a sonhar. A linguagem do Espírito Santo. Aonde Abraão morava? No deserto. O que tem no deserto? Muita areia. Deus levou Abraão lá fora. Abraão, está vendo esses grãos de areia? Cada grão desse vai se transformar num filho seu. Cada grão desse vai ser do mesmo número. Se você puder contar os grãos dessa areia, você vai poder contar o número dos seus descendentes. E aí, à noite, o que você vê no deserto? Gente, à noite é impossível você andar no deserto à noite, se não tiver luz acesa, só está escuro. É impossível você andar de cabisbaixo. Você tem que andar olhando para cima, porque no deserto não tem a umidade na atmosfera e os céus são muito limpos. Você vê tantas estrelas. E Deus disse: está vendo essas estrelas, Abraão? Está vendo essas estrelas? Tente contar essas estrelas, porque sua descendência vai ser como o número das estrelas. O que Deus estava ensinando? De dia não tinha óculos escuros naquela época. De dia o sol era muito forte, a claridade grande, então eles usavam aqueles turbantes por cima, só olhavam para um lugar, para baixo, por causa do sol forte. À noite só olhava assim. Deus estava falando: Abraão, quero que você fique sonhando de dia e de noite e de dia com a descendência. Comece a ver isso. Eu lembro que Deus me ensinou esses princípios anos atrás. Hoje a Igreja da Paz lá em Santarém, ela tem 60 mil pessoas, mas eu lembro quando era tão poucas pessoas, e eu começava a pegar as promessas da palavra, encher meu coração das promessas. Eu parei de olhar nas circunstâncias e eu comecei a olhar para as promessas. E eu lembro entrando no prédio da igreja durante o dia, com a igreja vazia, e eu sentava, lá na frente, assim, aqui no palco, como se fosse, colocava a cadeira e só fechava meus olhos, e eu começava a ver as promessas de Deus sendo preenchidas. Eu via tantas pessoas chegando, multidões, e muitos cultos para caber todo mundo, filas de pessoas. Naquela época eram tão poucas pessoas, aqueles gatos pingados que vinham para a igreja. Eu via lotado pela fé. Eu via lá atrás cheio de carros. Naquela época só um Corcel 1, não era nem um Corcel 2, era o Corcel 1 da Missão Paz, era dos missionários americanos que vinha para a igreja. Todo o resto vinha a pé ou de BMW, bicicleta meio velha. Mas eu fechava meus olhos e eu via lotado. Eu falava: a igreja vai crescer, vai alcançar muitas pessoas por Jesus. Santarém vai ser alcançado para Jesus. Eu via, porque eu aprendi, esse é o grande segredo. E Deus ensinou a Abraão e a Sara a sonharem. Aí Deus teve que mudar a forma deles falarem, porque não basta só você crer no coração. Você tem que ver aqui dentro, você tem que crer que você já está recebendo aquilo presente. Esperança é futuro, mas fé é presente ou passado. Você tem que crer que já está recebendo. Não basta só crer, você tem que declarar também. Então Deus teve que mudar a linguagem. Falou: Abraão, você vai começar a se chamar, em vez de Abrão, você vai se chamar Abraão, que quer dizer pai de muitas nações. Sarai, você vai parar de se chamar de Sarai e começa a chamar Sara, princesa, uma mãe de multidões. Então eles começaram a se ver assim e começaram a declarar assim. Alguém perguntava: como é o seu nome? Pai de multidões. Aí a Sara chamava: pai de multidões, vem jantar que a comida está pronta. Pai de multidões, você aceita o ketchup?
pai de multidões. Você passou lá no supermercado e trouxe a compra. Pai de multidões, pai de multidões. E ele respondendo, mãe de multidões, princesa. E eles começavam a se ver e declarar. Porque sabe, no mundo espiritual já era uma realidade. Deus já tinha liberado, mas aquilo não tinha se materializado, sabe por quê? Por falta de fé. Mas quando eles começavam a crer e declarar e liberar, passou-se menos do que um ano depois que eles começaram a falar e o bebê nasceu. O bebê nasceu, porque a fé, quando você libera, aí materializa o milagre em nome de Jesus. Materializa o milagre. Isso é muito forte. Por isso que a Bíblia fala, lá em Marcos 11:23, isso é muito interessante. Ele diz assim, Jesus diz assim, em verdade te digo, se você disser a esse monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará aquilo que diz, então será assim contigo. Agora escuta bem, no versículo 24, ele explica como que essa fé funciona, porque ele fala, tudo que você pedir em oração, e no grego está escrito assim, crê que já recebeu, e será assim convosco. Olha só, crê que já recebeu, não crê que vai receber, crê que já recebeu. Pesquisa no grego, ele não fala, olha, você vai pedir e crê que vai receber. Não está escrito assim. Ele fala, você pede e crê que recebeu, que você já recebeu. Na hora que você pediu, você crê, agora eu recebi, naquele momento eu recebi. Aí ele fala, se você crê que já recebeu, então será assim convosco. Mas no versículo 23 é muito profundo uma coisa que ele fala. Ele fala, se você não duvidar no coração, mas crê que se fará aquilo que diz. Você tem que crer que se fará aquilo que diz. Aí, ó, isso aqui que é espantoso. Isso aqui é muito espantoso. Porque no grego, em português e nem no inglês, exceto traduções bem literais, nunca traduzem completamente esse versículo. Sabe por quê? Porque os tradutores tomaram certas liberdades quando eles achavam que talvez era uma redundância muito grande, na opinião deles. Para que repetir isso? O português, o inglês é diferente do que o grego, então não repetem. Mas no grego está escrito assim, se você não duvidar no coração, mas crê que se fará aquilo que diz, então você terá aquilo que diz. Está repetido assim. Então você terá aquilo que diz. É muito profundo isso. É muito forte. Deus está enfatizando o seguinte. Jesus está falando, você tem que crer no coração, que naquele momento você está recebendo, você tem que declarar e não duvidar no coração, mas crer que se fará, se materializar aquilo que você está dizendo. Então você terá aquilo que você está dizendo. É muito forte isso. Eu vou te falar, muitos cristãos, por não saberem esse princípio, perdem o melhor de Deus. A Bíblia fala que são as pequenas raposas que estão destruindo a videira. Interessante. Não eram os animais grandes, não era o urso. O urso chegava lá, pegava as uvas e comia as uvas. Mas era as raposinhas que destruíam a videira. Sabe por quê? Que elas não alcançavam as uvas. Então elas mastigavam aqui o pé da videira, e por mastigar o pé da videira, para poder chupar, sugar a seiva, ela matava a videira todinha. Às vezes não é uma grande coisa que está impedindo o povo de Deus de receber o melhor de Deus. Às vezes são as pequenas raposas que estão destruindo a videira. As pequenas raposas que estão te mantendo longe do melhor de Deus. Sabe, palavras são tão importantes. Lá em Tiago capítulo 3, está escrito assim, que a nossa, versículos 9 e 10, está escrito assim, versículos 4 e 5, está escrito que a nossa língua, Tiago capítulo 3, que a nossa língua é como o leme do navio da nossa vida, tá? Agora, veja bem,
Isso aqui é impressionante. Vamos supor que eu tenho um navio aqui. Aonde fica o leme do navio? Aqui na parte de trás, submerso na água, tá certo? Então vamos, olha aqui para mim. Aquele leme lá embaixo, submerso na água, se eu virar o leme para o lado direito, para onde vai a frente do barco? A gente pensa que é para o esquerdo, né? Mas não é. Escuta bem, olha só. Se eu virar o leme para o lado direito, a água empurra a traseira do barco para o esquerdo e a frente vai para o lado direito. Entendeu? Vou repetir. Se eu virar o leme para o lado direito, a água empurra a traseira do barco para o lado esquerdo, aí a frente vai para o lado direito. Em outras palavras, a frente do navio é direcionado para a mesma direção que você virou o leme. Então o leme, ele determina duas coisas do navio: a direção e o destino do navio. E a Bíblia fala que a sua língua é o leme do navio da sua vida. A Bíblia que diz isso. A sua língua determina a direção e o destino de aonde vai chegar a sua vida. É muito forte isso. O que você vem falando? O que você vem falando? O que você está falando? Por isso que não é que Abraão não confiava em Deus. Claro que ele confiava. Mas Deus já tinha falado para ele há muitos anos que ele ia ter um filho. E o filho nunca veio. Por quê? Faltou fé. Que a Bíblia fala aqui em Hebreus que foi pela fé que Abraão teve o filho. Faltou fé. Como que Deus pôde ajudar Abraão a ter essa fé? Ensinando Abraão a crer no coração, a sonhar, a já ver as promessas cumpridas. Segundo, ensinando Abraão a declarar. Assim também, eu e você, nós temos que meditar na palavra, meditar nas promessas. Tem promessas na Bíblia sobre qualquer área da sua vida. Você sabia, viu, solteiro, que tem promessas sobre você ter um casamento feliz, de sucesso? Tem promessas sobre isso. Tem promessas sobre o seu cônjuge nunca te traindo. Tem promessas sobre. Tem promessas sobre, viu, mãe, de você ter um parto. Primeiro, de você ter filhos, se você é estéril. Tem promessa para ter filhos. Segundo, tem promessa de ter um parto normal e com sucesso, bebês com saúde. Tem promessa de ter uma vida abençoada. Tem promessas sobre tudo na Bíblia. São mais do que 8.000 promessas. Mas as promessas não caem em cima de você. Escuta bem. Como cupuaçu cai da árvore. Você sabe o que é cupuaçu? Alguém sabe o que é cupuaçu? Cupuaçu, porque eu morei muitos anos lá no norte, né? Minha esposa e meus filhos nasceram lá em Santarém. Cupuaçu, irmãos, é uma fruta lá do norte que eventualmente vai dominar o mundo, igual o açaí também, que veio da Amazônia, já dominou o mundo. O açaí já dominou o mundo. Cupuaçu também vai. Cupuaçu é uma fruta bem grande assim, mas ela não presta se você apanhá-la da árvore. Nunca, nunca. Cupuaçu só presta se ela cair da árvore, porque aí provou que ela está madura. Se você apanhar o cupuaçu, não vai prestar. Não vai prestar. Você tem que esperar o cupuaçu cair da árvore para depois comê-la. As promessas de Deus são o contrário. Promessa de Deus não acontece automaticamente. Você tem que tomar posse delas. Você tem que aplicar fé em cima das promessas de Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 12, diz assim: não vos torneis indolentes. A palavra indolente é uma palavra erudita que quer dizer preguiçosos. Tem muita gente que não é preguiçoso no trabalho secular. Você trabalha no duro, você é um cara trabalhador, mas é preguiçoso espiritualmente. Ele não tira tempo para achar as promessas na Bíblia.
Gente, muito antes de eu ser pastor, muito antes de eu ser pastor, eu lembro fazendo listas. Hoje eu faço tudo no digital, né? Mas antes era naquelas contracapas da minha Bíblia e em cadernos, lista de versículos sobre cura, lista de versículos sobre finanças, lista de versículos. E eu ficava meditando dia e noite. Não vos torneis preguiçosos, mas imitadores, diz a Bíblia, daqueles que pela fé e a persistência herdam as promessas. Olha só, as promessas têm que ser herdadas, você tem que tomar posse delas, mas elas vêm pela fé. Elas não vão cair em cima de você como cupuaçu cai da árvore. Não, você tem que ir atrás, você tem que tomar posse. Se você não tomar posse da promessa, não vai acontecer. Uma das coisas que eu já sei, pela misericórdia de Deus, que eu vou viver muitos e muitos anos. Por quê? Tem uma promessa na Bíblia, em Efésios capítulo 6, que fala assim: filhos, honra seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E aí, qual é a promessa que fala lá? Para que tudo te vá bem e tenhas uma longa vida sobre a terra. Então, desde pequeno, eu aprendi essa promessa. Eu não sou burro. Eu aprendi e falei: rapaz, olha, tudo vai ser sucesso para mim. E eu vou ter uma longa vida. Eu comecei a apropriar e aplicar a fé dessa promessa. Falei: eu vou obedecer papai e mamãe. E eu era determinado de honrar papai e mamãe. E eu honrei, obedecia. Eu lembro uma vez, eu ainda pequeno assim, talvez uns 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade, e a escola ficava mais ou menos 1,5 km de distância. E minha mãe preparou meu lanchezinho, minha mochilazinha e tudo. E ela falou: meu filho, está quase em cima da hora de começar a aula, então você vai correndo, viu? Aí eu pensei, ela mandou ir correndo, tem que obedecer. Eu fui correndo. Só que depois que eu corri mais ou menos um quarteirão, eu pensei: eu acho que eu não vou dar conta de correr o tempo todo. Então, sem parar de correr, fiquei correndo, virei, voltei e ainda correndo falei: mas eu posso parar em vez em quando? Eu realmente fiz isso. Sabe por quê? Eu estava levando a sério esse negócio de obedecer. Eu falei: a promessa fala, vai ter uma vida longa, tudo vai ser bem para você. Sabe, talvez você fale assim: ai meu Deus, talvez eu não vou poder então aplicar fé para ter uma vida longa, porque eu não honrei meus pais. Eu não honrei meus pais. Você não está vivo ainda? Deus é um Deus tão misericordioso, pode arrepender agora, pedir perdão e começar a honrar agora. Ah, mas meus pais já foram para a glória. Começa a honrar seus pais espirituais. Aplica também, toma posse, você começa a colocar em prática. Eu vou te falar uma coisa, eu já decidi muito tempo atrás, falei: a Bíblia fala, eu tomo posse. A promessa tem que ser tomada posse, não vai acontecer automaticamente não. Eu tomei posse, eu falei: eu vou viver uma vida longa. Irmãos, eu viajo tanto, eu já perdi a conta de quantas nações que eu já fui. Um dia até quero parar e fazer a conta de novo, que eu tinha feito antes, mas depois eu viajei muito mais, e aí eu perdi a nova conta. Mas eu viajo tanto de avião, mas é muito gostoso, porque eu entro no avião, aí eu começo a dormir. Aí às vezes eu acordo um pouco, porque o avião está aquelas turbulências. E às vezes, bem raro, mas às vezes a turbulência é tão grande que até tem gente que começa: ai meu Deus! E eu fico rindo, fico pensando. Eu quero falar para todo mundo no avião: vocês estão de sorte hoje, eu estou aqui, gente. Esse avião não vai cair não, fique tranquilo, pode dormir. Que eu vou viver uma vida longa, eu ainda sou tão jovem, aleluia. Oh glória, essa vida com Jesus é boa demais. Glória a Deus. Olha, essa vida com Jesus, você pode tomar posse dessa promessa. Você crê no coração. Agora, interessante, porque para você crer no coração, você tem que meditar na palavra, pegar essas promessas. Aí o que ele diz? Não vos torneis preguiçosos, Hebreus 6,12, mas imitadores daqueles que pela fé e a perseverança
herdam as promessas. Então você vai enchendo a sua mente, o seu coração com as promessas. Você tem que vigiar a sua mente. Preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Você tem que vigiar a sua mente. Você sabia que é seu dever vigiar a sua mente? Você sabia que a sua mente é um órgão do seu corpo? E você tem que controlar a sua mente com a ajuda do Espírito Santo, mas você tem que controlar. Tem pessoas que falam assim, é porque às vezes eu não quero ficar preocupando, mas eu fico preocupando. Olha, eu confesso para vocês, como eu cuido de centenas e centenas e centenas de igrejas e tantas coisas, é canal de televisão, é tantas coisas, que muitas vezes o maligno quer fazer com que eu fique preocupado, ocupar meu tempo, e muitas vezes eu falhei em não colocando em prática esses princípios que eu vou te ensinar, e joguei muito tempo fora, ocupando a mente com os problemas. Mas eu aprendi uma coisa, irmãos, que isso é pecado. Você sabia que é pecado ficar preocupando muito tempo? Ocupando a mente com os problemas. A Bíblia fala, se alguma virtude há, se algum louvor existe, tudo que for de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tudo que for de boas notícias que deve ocupar seu pensamento. Quando não for coisas de boas notícias, é pecado você ocupar todo o seu tempo pensando naquelas más notícias, pensando nos problemas. Mas pastor, é para fazer de conta que o problema não existe? Não é para você ser irrealista. Você tem que encarar o problema, mas encara com a palavra de Deus. Você encara o problema, acha as promessas, não vos torneis indolentes, ache as promessas que trazem a solução para aqueles problemas. Aí você ora em fé e crê que naquele momento você está recebendo pela fé a solução, e você agradece pela fé. Eu recebi agora meu milagre, já está resolvido, eu não vou preocupar mais. E aí você fica só louvando e agradecendo e ocupando o seu pensamento nas promessas. Ocupe o seu pensamento não nos problemas, mas na solução, nas promessas, na solução das promessas de Deus. Quando você fica enchendo sua mente com a solução, com as bênçãos, você começa a ver tudo com vitória, tudo com sucesso, tudo começa a ser uma bênção, tudo começa a ser maravilhoso. Aonde você vai, você deixa uma atmosfera de fé. Onde você vai? Eu ouvi falar de uma senhora que pegou o ônibus, reclamando, tudo no ônibus urbano, né? Reclamando da prefeitura, reclamando dos ônibus, reclamando do clima, está frio demais, reclamando das pessoas, falando mal disso, falando mal do motorista, falando mal do ônibus, falando mal da prefeitura, falando mal do governo, reclamando. Quando finalmente chegou a hora dela descer do ônibus, o motorista disse: ei, senhora, a senhora deixou algo no ônibus. Ela falou: ah, é? O quê? Ele disse: uma péssima impressão. Eu lhe pergunto, o que você deixa onde você vai? O que você deixa? O que as pessoas pensam quando você está por perto? Eu creio que eu e você, nós vamos deixar uma atmosfera de fé, uma atmosfera de alegria, uma atmosfera de amor, de vitória. Eu já peguei muitos pastores com essa brincadeira, muito que eu vou falar aqui agora para vocês, mas muito mesmo, não estou brincando. Quando eu viajo muito para pregar, aí eles me pegam no aeroporto, né? Eu prego numa conferência, aí depois terminou a conferência, normalmente termina à noite, na próxima manhã vão me pegar no hotel, né? Aí vão me pegar, coloco a mala no carro e eu estou indo para o aeroporto. Eu já peguei muitos pastores com isso. Aí a gente está chegando no aeroporto e eu falo assim: ih, rapaz, deixei algo lá no hotel. Às vezes o pastor fala: pastor, você vai fazer um check-in, que eu vou lá pegar, rápido, ainda vai dar tempo e tal. Uma vez, um pastor, quando eu falei: para deixar algo no hotel, teve uma virada lá, assim, bem perto, ele fez quase um cavalo de pau. Uá! Aí sempre quando eles falam: ai, o que foi? Eu vou lá pegar. Eu falo: não, pastor, não
precisa ninguém ir lá não pegar. Mas o que foi que você deixou? Eu falei, eu quero que fique lá também. O que foi? Eu falei, eu deixei uma atmosfera de fé. Aonde a gente vai, aonde você for, você vai deixar uma atmosfera de fé, de amor, de vitória. Para ter o coração cheio de fé, você não pode aceitar ficar ocupando sua mente. Você pode controlar a sua mente. Você sabia disso? Você pode controlar. Eu vou falar daqui um pouquinho como manter sua mente longe das preocupações, ficando acordado à noite, sem poder dormir, de tanta preocupação. Eu vou te falar como vencer isso, como encher a sua mente com a palavra. Mas primeiro deixa eu só te contar uma história. Teve um cara aqui que estava para cometer suicídio, uma ponte muito alta. Ele estava lá para pular, e ele ia bem pular, quando o outro, de longe, viu, ele falou, não pula. Me conte, vai me conte seus problemas, pode contar. Aí ele começou a contar os problemas para o cara. Aí contou, tantos problemas, mas problema grave. Ele falou, não tem problema, pode contar mais, conta mais. Aí, mais 1 hora contando problemas, tantos problemas. Aí o cara falou assim, pode contar mais problemas, mais. 2 horas contando problema. Ele falou, fica falando. 3 horas contando problema. Aí os dois pularam da ponte. Sabe por quê? Porque ele foi errado. Logo quando o cara começou a contar os problemas, era para ele falar assim, amém, eu te entendo. Nós vamos encarar esses problemas com a palavra de Deus e nós vamos trazer a solução para esses problemas. Quando você pensa dia e noite na solução, nas promessas, seu coração fica cheio de fé. Quando você pensa dia e noite nos problemas, seu coração fica cheio de incredulidade. Você quer seu coração cheio de fé ou cheio de incredulidade? Sem fé é impossível agradar a Deus. Com a fé, tudo é possível. Então você tem que encher a sua mente. Por isso que você tem que tomar controle da sua mente. Como eu disse, sua mente é um órgão do seu corpo. Você tem que tomar controle da sua mente. Mas tem gente que não. Pensa que não, eu não dou conta. Eu penso muita besteira, mas o que eu posso fazer, né? Não, meu irmão, você pode controlar a sua mente. Olha, se eu tivesse aqui, vamos supor, você está andando na calçada, lá no centro. Você está andando na calçada e outra pessoa vem na sua direção e a mão dela está fazendo assim. Aí, quando ela chegar perto de você, ela faz assim, pum, e ela bate na sua cara. Aí você ia falar, cara, por que você bateu na minha cara? Ele falou, desculpa, que eu não controlo minha mão. E pum, ele bate de novo. O que você ia dizer para ele? Cara, amarra sua mão, faz alguma coisa, que o negócio está feio aí. A sua mente é um órgão do seu corpo. Você pode controlar a sua mente. Você pode controlar a sua mente. Pastor, como controlar a mente? Deixa eu te falar. Vou te falar 2 fenomenais segredos. Primeiro, substitua aqueles pensamentos com as promessas da palavra de Deus. Pegue as promessas, medite nelas dia e noite. A sua fé vai crescer e a incredulidade vai minguar. Segundo segredo, use a sua boca. É fenomenal esse princípio. Eu vou te fazer um teste aqui. Quer ver? Vou fazer um teste, todo mundo junto, tá legal? Tá bem, gente? Vai ser gostoso esse teste. Olha só. Vou fazer aqui, ó. Olha. Quando eu disser 1, 2, 3 e vai. Quando eu disser, não agora, mas quando eu disser. Aí você, só na sua mente, não em voz alta, só na sua mente, você vai começar a contar de 1 a 50. Tá? Quando eu disser, tá bem? Vamos lá então. Só na sua mente, você vai começar a contar só quando eu disser 1, 2, 3 e vai, tá bem? Vamos lá. 1, 2, 3 e vai. Muito bem, você está contando agora. Agora diga em voz alta seu nome completo.
O que aconteceu com a contagem? Ela parou. Sabe por quê? Sua mente teve que parar para ver o que a sua boca ia falar. A sua boca tem autoridade sobre sua mente. Então o diabo joga uma besteira, um pensamento de incredulidade. Você pega a palavra e fala assim: mentira do diabo, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. O diabo fala: mas sua avó pegou câncer, sua mãe pegou câncer, você também vai pegar câncer. Você fala: mentira do diabo, porque está escrito: pela chaga de Jesus eu já fui sarado, e Jesus já levou todas as minhas enfermidades e doenças. Você vai falando, vai enchendo o seu coração de fé com a palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Como isso funciona, sua vida começa a mudar. Você vai enchendo dia e noite, com promessas. Vai fazendo as suas listas. Não seja preguiçoso, pega as listas, vai enchendo. Eu quando eu era solteiro, apliquei fé. Vou casar com uma jovem cheia de Jesus, apaixonada e também linda. Olha como minha fé funcionou. Meus filhos serão poderosos na terra. Quando o diabo joga mentira na sua mente: seus filhos vão te dar problema. Não aceita, isso é mentira do diabo. Olha, sabe o que? A Bíblia fala que o diabo, isso aqui é muito profundo. O que é a primeira coisa que ele faz com a semente que é jogada? Qual é a semente? Semente é a palavra de Deus, que é jogada no solo do coração. Os pássaros, que simbolizam demônios, querem pegar o quê? Roubar a semente. Você sabe, lá em João 10:10 está escrito: o ladrão, que é o diabo, vem. Eu antes citava assim: vem para matar, roubar e destruir. Não está escrito assim, não é matar, roubar e destruir. Primeiro é roubar. Ele quer roubar a semente da palavra, para depois te matar a vida zoe de Deus, e assim poder então destruir. Por isso que vem nessa ordem: roubar primeiro, depois matar, depois destruir. Porque quando você tem essa palavra e não deixa o maligno roubar, porque você fica declarando e falando: não aceito essas mentiras do diabo. A palavra de Deus diz, você vai começar a tomar posse de quem você é, o que você tem em Cristo Jesus. Agora, sabe, uma vez que você está cheio de fé aqui, você tem que garantir que você vai estar cheio de fé aqui. Porque todo lugar a Bíblia diz. Interessante que a Bíblia nunca fala assim: se você só crê no coração. Ele fala: se você crê no coração e falar com a boca. Até a fé para ser salvo é assim. Ele fala: se você crê no coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e declarar com a boca que Jesus é seu Senhor, será salvo. Porque com o coração se crê para receber a justiça de Deus, e com a boca você declara para tomar posse da salvação de Deus. Sempre assim. Você tem que crer e tem que declarar. Tem que crer e tem que... Aí fala: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Jesus disse em Mateus 12:37, ele disse: pelas tuas palavras serás condenado, e pelas tuas palavras serás justificado. A Bíblia fala: o poder da morte e da vida está na língua. Irmãos, tem gente que ouve essas coisas e pensa que Deus só está exagerando um pouco, que Deus não está exagerando. Isso é sério. O diabo sabe disso, por isso que ele treinou as pessoas a falar em morte toda hora, porque o diabo sabe que o poder da vida e da morte está na língua. Vê como as pessoas falam, como elas falam em morte todo momento. Estou morrendo de frio. Morrendo de frio. Estou morto de cansado. Morri de rir, cara.
como as pessoas estão treinadas pelo diabo para falar em morte. Agora escuta bem, o que o diabo quer? Ele sabe, olha só, ele sabe que o leme do navio da sua vida é a sua língua. Se você ficar falando em morte, a sua língua determina a direção e o destino da sua vida. O diabo quer te matar logo, quer te morrer cedo. Então ele vai te treinar a ficar falando em morte. Morte, morri disso, morri daquilo. Você já notou porque, olha só, os cristãos como eles são. Eles vêm para uma igreja como essa, porque eu conheço, já pude ver que seus pastores aqui são homens muito cheios de fé e autoridade. Eu não estou falando isso porque estou na frente deles não, mas é uma realidade mesmo. Então, olha como o maligno é sujo, gente. Olha só, você vem aqui, você recebe palavras de fé e coragem, vitória. Você fica cheio de fé, cheio de coragem. E você então está aqui declarando: tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo eu não sou só um vencedor, não, eu sou um mais que vencedor. Pela chaga de Jesus eu já fui curado. Eu cresço e multiplico e reproduzo muitos frutos. Você fica declarando essas palavras de fé. O que você está fazendo durante o culto? Você está direcionando o leme da sua vida em direção à vitória, em direção a sucesso. Muito bem. Aí segunda-feira, amanhã de manhã, né? Você acorda falando isso. Terça-feira, aí quarta-feira, aí tem uns problemas, conta para pagar. Poxa, não sei, parece que os preços só ficam subindo, meu salário nunca vem. Aí o navio vai para onde? Para cá. Para quê? Para dívida, destruição. Morri disso, morri daquilo. Aí no domingo, aí na quarta, Olha que, por isso que nunca chega a vitória completa, nem derrota completa. Porque homem de ânimo dobre, não pense que tal pessoa alcançará coisa alguma do Senhor. É muito forte. Sabe o que separa os meninos dos homens? As mulheres das meninas? É que no meio da tribulação, no meio das piores circunstâncias exteriores, fica declarando a palavra e não deixando o maligno roubar a semente da palavra. Não, você não vai roubar não. Eu declaro, mesmo com a dor no corpo, pela chaga de Jesus, eu já fui curado. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu cresço e multiplico, estou enchendo a terra com frutos. Você fica declarando. Eu fui ensinando isso para o nosso líder de célula. Eles chegavam lá e eles falavam a mesma coisa. Eles falavam: pastor, aprendi com o senhor. O senhor não falou que quando tinha só 2 pessoas lá na igreja, você ficava falando que você via a multidão, ficava pregando para a multidão, e agora tem 60 mil? Então isso que eu faço, pastor. Eu faço, pastor, quantas vezes eu chegava lá, só era eu, minha esposa e meu filho, e nenhum dos convidados tinha vindo, e nem os membros convertidos da célula tinham vindo, pastor. E aí, pastor, sabe o que eu fiz? Eu lembrei desses princípios de fé. Não, já orei e eu acreditei na palavra, na promessa que fala: transbordarás para a direita, para a esquerda, tua posteridade possuirá as nações. Então, pegava a mão do meu filho, da minha esposa: vamos crer aqui, está cheio essa célula. Você está vendo a multidão? Estou, em nome de Jesus. Aí eu começava, pastor, com aquelas cadeiras vazias, ministrando a palavra, dirigindo o louvor. Pastor, fiquei falando isso, perseverando. Aí que está o segredo. Não é só fazer uma vez. Pela fé e a perseverança que você vai herdar as promessas. Fiquei perseverando. Começou a crescer, multiplicar a célula. Funciona em todas as áreas da vida, mas tem que perseverar. É naquele momento difícil que separa os meninos dos homens. Veja bem, eu falei com... depois eu vou falar sobre como eu falei com meu irmão, mas toda a minha vida só estudei em escolas americanas. Eu sou filho de missionário americano. Eu nasci, meus pais já eram missionários aqui no Brasil. Eu nasci em Belo Horizonte, mas hoje eu sou um paulista de coração, aleluia. Mas meus pais, toda a vida nos colocaram
em escolas americanas, muitas escolas para filhos de missionário, coisa assim. Então, eu só estudei em escolas americanas, por isso que o meu inglês é melhor do que meu português. Eu tenho mais domínio da língua inglesa, porque eu só estudei inglês na universidade e tudo, só foi inglês. E eu sei muito bem a língua americana, a língua inglesa. É a mesma coisa. Falam em morte toda hora, igual os brasileiros. Eu pensei, que coisa estranha. Eu falei com meu irmão é missionário no Japão já há mais do que 30 anos. Ele fala perfeito o japonês. Eu falei, Timóteo, como é no Japão? Falam em morte toda hora. Ele falou, toda hora, mesma coisa. Mesma coisa. Aí o pastor show da Coreia falou que coreano, mesma coisa. Isso não é coincidência não, gente. Isso é uma diabocidência. O diabo treinou as pessoas em falar em morte toda hora. Por quê? Porque quer levá-los para a morte. Ele quer levá-los para a morte. Interessante. A fé sempre fala. Diga, a fé sempre fala. Salmo 91, 10 diz o seguinte: nenhum mal te sucederá. Praga ou doença nenhuma chegará à tua tenda ou à tua casa. Olha só, sabe, eu comecei a falar com minha esposa e meus filhos no nosso culto doméstico. Falei, nós não podemos mais aceitar doença na nossa casa. A Bíblia fala, nenhuma doença chegará à sua casa. Mal nenhum te sucederá. Não aceito isso mais. Que promessa fenomenal. Mas, você já viu a condição para essa promessa funcionar? Nós sempre citamos nesse versículo 10. Nenhum mal te sucederá, doença nenhuma chegará perto da sua casa. Você já viu o que está escrito no versículo bem antes? Na revista atualizada está escrito assim: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Quando você falou, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, aí sim, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará. Você está entendendo? Primeiro você declarou, o Senhor é a minha morada, o Senhor é o meu refúgio. Quando você fala isso, você coloca aquela cerca de proteção, e aí nenhum mal te sucederá, doença nenhuma chegará à sua casa. Comece a declarar essas palavras de fé, dia e noite. Ajude uns aos outros para falar palavras de fé. Nós temos que ter muito cuidado, sabe por quê? A fé sempre fala, mas a incredulidade também sempre fala. Por isso que você só tem que estar com alguém meia hora. Eu já sei o posicionamento dela no mundo espiritual. Com muito carinho que eu falo, eu já andei muito ao redor do mundo e já vi cristãos tão apaixonados por Jesus, mas tão derrotados, porque eles ficavam falando incredulidade, falando contrário à palavra e às promessas. Em vez de colocar as promessas, ficam falando besteira. Ah, não sei porque a minha igreja nunca cresce, não sei porque a minha célula nunca cresce, não sei porque meus filhos estão desse jeito, porque você está falando assim. Eu lembro uma vez, uma senhora chegou para mim depois de um culto, e olha que eu tinha pregado muito sobre fé e cura, e ela chegou e falou assim: pastor, o senhor pode me dizer por que eu nunca consigo ficar curada? Eu falei, pela misericórdia e a graça de Deus, eu posso sim. Ela disse, pode? Eu falei, posso. Sabe por quê? Porque você tem dito, igual você acabou de dizer agora, eu não posso ficar curada. Enquanto você fica falando, eu não posso ficar curada, nem Deus vai te curar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, o que é para eu falar? É para você dizer, eu posso ficar curada, eu ficarei curado. Você tem que falar igual aquela mulher que falou, se eu tocar nas vestes dele, eu ficarei curado. Aí o que foi que Jesus disse? A minha veste te curou, mulher. Não, Jesus falou, a tua fé te curou. Foi a tua fé, porque ela ficou falando, se eu fizer, eu vou ser curado agora. Ficou curado. Amém? Então você toma posse. Quando eu falei isso para ela, ensinei para ela, ela falou, põe a mão na minha cabeça agora, ora, porque eu serei curada agora. Eu falei, agora é diferente. Orei,
fui curada. E ela foi curada mesmo, para a glória de Jesus, amém? Dê para Jesus uma forte salva de palmas, aleluia. Eu ainda tenho alguma coisinha aqui que quero compartilhar. Quero que você abra sua Bíblia, veja isso aqui, essa é muito interessante aqui, essa história. Lucas, primeiro capítulo, Lucas 1. Não vou demorar muito, mas ainda quero te compartilhar isso aqui. Olha o que ele diz aqui, Lucas capítulo 1, versículo 11. Primeiro capítulo de Lucas, versículo 11. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Quem era esse homem? Era Zacarias. Isso é o homem que depois iria se tornar o pai do grande profeta João Batista. E um anjo aparece para ele, tchum! Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele um temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Então, agora olha versículo 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Nós vamos ficar lendo, mas olha aqui para mim, gente. O cara, com todo carinho, quando eu chegar no céu, eu vou falar para ele: cara, me perdoe, mas eu achei você muito cabeça dura, cara. Pensa bem, o cara está aqui, velhinho, a esposa dele velhinho, mas eles vêm há anos orando. Deus, minha esposa é estéril, dê um filho para nós, dê um filho para nós, dê um filho para... Ele orando, ele está dentro do templo, um anjo aparece. Uau! Zacarias, não fica com medo não. Eu vim te dizer, pela parte de Deus, você vai ter um filho. Rapaz, ele ainda duvidou. Rapaz, mas me dá uma vontade de dar um cascudo num cara desse. Olha que fala assim: olha só, como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada. Cara, você não estava orando? O anjo agora veio com a resposta de Deus. Olha o que o anjo respondeu: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditasse nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Eu achava que o anjo estava dando tipo um castigo para ele. Seu incrédulo, você não acreditou? Então eu vou te castigar também. Vai ficar mudo. O anjo não estava dando castigo. O anjo estava fazendo para o Zacarias um grande favor. Um grande favor. Sabia disso? Sabe por quê? Existe um princípio no mundo espiritual, que você fala, se você fala uma coisa, aquilo vai acontecer. Zacarias estava falando muita besteira. Como vai acontecer? Sou velho, minha esposa é velha. Era possível abortar o bebê. O João Batista talvez nunca ia nascer. Entendeu? Então, o anjo fez um grande favor. Zacarias, já que você não sabe falar a palavra de fé, já que você é tão incrédulo, eu vou fazer um grande favor. Você não vai poder falar até o bebê nascer. Aí você pode falar à vontade. Fez um grande favor. O anjo falou assim para aquele incrédulo: cala a boca, Zacarias. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o maligno vem e fala assim: você nunca vai vencer aquele pecado, aquele hábito ruim, aquele jeito ruim, você nunca vai vencer. O que você tem que dizer? Cala a boca, Zacarias. Você pega as promessas. O que a Bíblia diz? Sabe o que às vezes eu até falo assim para o diabo, falo assim: eu não vou vencer, eu já venci. A Bíblia fala, Romanos 6,6, eu já morri para o pecado não tem domínio. Amém? Você tem que falar a palavra.
Mas diga, cala a boca, Zacarias. Quando o diabo vem e fala assim, a sua célula nunca vai crescer e multiplicar. Cala a boca, Zacarias. Isso mesmo. Porque o meu pai, meu bisavô teve problema de coração. E aí, a filha dele, que foi a minha avó, também teve. E aí, olha, a minha mãe também teve problema de coração. Aí o diabo vem com aqueles pensamentos. Eu acho que eu também vou ter problema de coração. O que é para você dizer? Eu nunca vou receber aquela promoção no meu emprego. Não vai dar certo. Parece que eu fui feito para sempre. Eu nunca vou prosperar muito. Eu acho que eu fui feito para ser financeiramente sempre muito humilde. Não aceite as mentiras do diabo. O Senhor é seu pastor e nada te faltará. Aleluia. Você já viu como o diabo treinou as pessoas a cantar a incredulidade? Eu já estou terminando, viu? Obrigado, seu carinho. Mas dizem que o pregador tem que falar pelo menos 4 vezes, então já falei a primeira, ainda tem mais 3. Brincadeira, mas estou terminando mesmo. Segunda vez. Quando eu era pequeno, a gente cantava uma música assim. Olha como o maligno nos treinou sem a gente perceber. A gente não sabia esses princípios. Eu não sabia desses princípios. E quando eu era pequeno, a gente cantava na igreja do cantor cristão. Eu lembro, uma música linda em parte. Olha o que ela dizia. Talvez alguns mais antigos aqui vão lembrar. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Até aí, fantástico. Mas olha que força, cantava. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor de coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Olha só como a pessoa estava cantando. Oh, que paz eu perco sempre. Oh, que dor de coração. Porque eu não levo tudo a Deus. Então, arrepende logo, meu querido. Começa a levar as coisas a Deus em oração. Mas ficou apontando o navio para onde? Derrota, escassez de oração. Eu não levo tudo a Deus em oração. Eu perco a paz. Aí a pessoa fica cantando essas besteiras. Aí não sabe por que ela nunca tem paz. Porque ela fica falando, ó, que paz eu perco sempre. Porque ela sempre tem problema cardíaco, dor de coração. E porque ela tem uma vida de oração zero. Eu mudei a letra da música. Oh, que paz nós temos sempre, que saúde de coração. Sim, porque nós sempre levamos tudo a Deus em oração. Amém? Ajude um ao outro a ficar declarando essas palavras de fé. Ajude um outro em casa. Eu e minha esposa ajudamos. Tem vezes que, sem pensar, eu já falei, negócio não é fácil, né? Muita coisa. E minha esposa, amor, lembre-se dos princípios da palavra. Eu falei, é verdade. O seu fardo é leve, seu jugo é suave, seus mandamentos não são penosos. Essa vida é maravilhosa. É uma vida fácil com Jesus. Aleluia. Já viu como o diabo tem numas pessoas, ó? Você não soube me amar, você não soube me amar. Aí depois não sabe porque todo mundo está divorciando, ficou declarando besteira. Eu lembro uma vez eu estava pregando lá em Goiânia, aí um pastor lá falou assim, olha, no final das conferências a gente tem costume de levar o preletor para Caldas Novas, né, para descansar um pouco. Então eu não queria entristecer aquele pastor, então eu fiz esse grande sacrifício, sabe, irmãos?
brincadeira. Mas eu estou lá naquelas piscinas térmicas, aleluia. Tem coisas que dizem que é só milionário e missionário, né, que experimenta. Eu estou lá, essa vida boa com Jesus. Estava tão maravilhoso, quando ligaram o som da piscina lá. Eu nunca imaginava que era assim, porque eu não ouço músicas do mundo. Eu não sabia que estava a esse ponto, seriamente, eu não sabia. Porque a música até que era meio assim, ela tinha uma pegada assim, atraente, mas a letra veio do inferno. Olha que a letra, o cara estava cantando aparentemente para a esposa dele, e ele dizia assim: eu sei que você está me traindo, mas eu também estou te traindo, a vida é desse jeito mesmo, tem que ficar levando. Agora imagina uma pessoa que não conhece Jesus, recém-casada, que crê que o casamento é para sempre, ela está decidida a ter um casamento feliz, ela é recém-casada, ela está lá trabalhando na cozinha, ouvindo a FM e cantando essas besteiras. Eu sei que você está me traindo, mas eu também estou te traindo. Para onde ela está apontando o leme do navio dela? Traição, separação, porque fica cantando dia e noite. É a Bíblia que diz, irmão, não foi eu que inventei isso. A Bíblia que diz que a língua é o leme do navio. O leme do navio é muito forte. Eu lembro uma vez, eu entrei no ônibus, isso é lá na Amazônia, né? Lá no interior, era ainda naquelas fitas cassete. O cara colocou, ainda bem que a gente pode orar em línguas e fazer uma bolha de proteção, porque era um brega tão feio, irmãos. O cara nem sabia cantar bem. Dizem que o diabo era o líder de louvor lá no céu, antes de ser expulso, né? Quando ele era um anjo de luz. Mas se ele era, irmãos, ele está esquecendo tudo que ele sabia. Que o negócio está ficando feio. E aquela música falava assim, eu sei que vou sofrer, mas tu vais sofrer também. Olha a fé diabólica do cantor. Eu sei que vou sofrer, tenho fé que eu vou sofrer, mas não tenho fé só para mim não, tenho fé para você também, seu desgraçado. Tu vais sofrer também. Olha para o seu vizinho e fala assim: eu sei que vou vencer, mas tu vais vencer também. Amém? Aleluia, aleluia. Eu declaro vitória completa sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu futuro, sobre essa igreja, sobre a sua alegria espiritual, sua vida em todas as áreas.